bem-vinda ao Monolito. Eu sou Leandro Yamin e hoje eu falei com o Guilherme Boulos, figura política importante, muito importante na nossa conjuntura atual. Ele, Boulos, que foi candidato pelo PSOL à última presidência do país e à prefeitura de São Paulo, por exemplo, mas também uma figura indispensável na luta de rua, a luta que acontece muito antes da gente ter um nome e um número na urna. Com o Boulos a gente falou um pouco sobre tudo, dá sempre aquela sensação de que faltam muitos assuntos, né, para a gente explorar. O tempo é curto para tanta coisa que o Boulos tem para falar, mas deu tempo da gente bater um papo sobre movimentos sociais, o estado de campanha eleitoral permanente, deu para a gente falar sobre sem-teto, população de rua no Brasil e em São Paulo, deu para a gente falar sobre patrimônio público, máquina pública, a democracia aqui e na América Latina e um tantinho mais. Lembro sempre que a Central 3 é um estúdio independente, funciona com a necessidade de um financiamento coletivo e por isso a gente opera o nosso financiamento coletivo em apoia.se/Central3. Se quiser dar uma ajuda, dá uma conferida em apoia.se Central3 e a gente segue, toca o barco, sempre lembrando que a gente precisa disso para se manter de pé e para continuar crescendo. E vamos nessa, vamos ouvir o papo com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, obrigado de falar com o Monolito, de falar comigo. Eu começo esse papo te contando uma história. O Chico, meu sócio na Central 3, Boulos, em 1991, ele estava em Burkina Faso. Veja você. Lá, para você ir para Burkina Faso, a medicina consular recomenda cloroquina. Para quem vai lá, estava tendo muito caso de malária, toma cloroquina 15 dias antes, 15 dias depois. Comprou a cloroquina, tinha um outro nome na época, acho que era Nivaquina, uma coisa assim. Profilaxia de malária. Chegou aqui no Brasil, o Chico ainda estava tomando, teve por algum outro motivo que conversar com um médico infectologista que falou: para imediatamente de tomar a cloroquina, porque a doença pode ser menos grave do que o próprio remédio. Você quer palpitar quem foi esse médico que falou isso em 91, Boulos? Eu suponho, Leandro. Primeiro, satisfação estar contigo aqui no podcast. Obrigado pelo convite. Mas eu suponho porque logo que começou essa loucura do Bolsonaro, do Trump antes dele, falando de cloroquina, o meu pai, infectologista, especialista em malária, a doença para a qual a cloroquina é receitada. E como você lembrou, mesmo assim, com os cuidados devidos, porque tem efeitos colaterais pesados, meu pai, quando fui falar com ele, ele falou: louco, isso é uma loucura. Cloroquina para coronavírus, esquece. E falou isso na televisão, falou isso em tudo quanto é canto. Então eu suponho quem tenha sido esse médico infectologista aí. O pai de Guilherme Boulos, infectologista, foi ele que falou. Pro Chico, ele falou alguma coisa? Seu pai falou alguma coisa, Guilherme, sobre o filho estar com Covid justo no dia da eleição, no dia que ele poderia ter virado prefeito? Tá merda, cara, nem fale. Meu pai sempre me orientou de orientação quando começou a pandemia da Covid. Ele e minha mãe, ambos são infectologistas. É uma coisa que eu vou carregar comigo. Você não poder votar em cima, Leandro. Sabe o que é isso? Você não poder ir lá no dia votar. E não foi só o voto, né? Porque eu não pude ir para o debate final, que era o debate da Globo, que era uma oportunidade de falar com muita gente que talvez eu não tenha sequer conseguido chegar durante a campanha. Então, ter sido diagnosticado com Covid a 3 dias da eleição, para mim foi uma coisa muito, muito triste. Eu fiquei pé da vida, para usar uma expressão mais simpática aqui no nosso bate-papo. E, olha, ainda teve uma coisa, teve requintes de crueldade nessa história. Você sabe, sexta era o debate, eu já não fui, recebi o resultado do teste quando estava com a minha equipe preparando o debate. Aí, sábado,
tinha marcado uma grande carreata, minha e da Erundina, que era o encerramento da campanha. Ela saiu de vários pontos de São Paulo, tinha uma da leste, uma da norte, uma da zona oeste e outra aqui da zona sul. E o ponto da zona sul sairia na rua de baixo da minha casa, aqui no Campo Limpo. E a Erundina ia sair daqui, eu também. E aí, você imagine, bicho, você está em casa, naquela situação, e aí, porra, você está ouvindo o carro de som, foi um pouco torturante, mas enfim, acontece, foi do jogo, eu me cuidei o máximo que pude durante a campanha, mas a campanha é muito difícil, você vai lá conversar com as pessoas, chega alguém te abraça, dessa você conseguir garantir, manter todos os protocolos, e aí acabou tendo essa fatalidade da contaminação. A ironia da coisa, né, Boulos, é que você teve que ficar em casa e a sua biografia política começou com você saindo de casa, né? Você com 19 para 20 anos, pega uma cama dobrável, um lampião, alguns livros e sai de casa. Você não fica em casa, você vai ver de perto como funciona um acampamento sem teto em Osasco. A partir dali, imagino que o teu olhar para o mundo tenha mudado, e o Guilherme Boulos que o Brasil conhece hoje está muito relacionado, conectado com esse que saiu de casa, não com o que ficou em casa. Eu teria muita vontade de ouvir coisas sobre isso, até porque é aquele perigo de quem media uma entrevista, né? Para não ir para a parte pessoal, porque a questão é conjuntural. Meu pai passou os últimos 14 anos da vida dele morando na rua e dormindo em albergue. Então eu teria vontade de fazer muitas perguntas sobre esse tema para você. Mas eu quero falar sobre você, não sobre meu pai, não sobre a minha vida. Como foi o primeiro dia, Boulos? Qual é a primeira semana, o primeiro impacto? O que você achou que você sabia sobre ser um sem-teto, sobre morar desabrigado? Você achou que sabia, mas na prática você viu que não sabia. Qual é o tamanho do impacto de você ver na prática, com 20 anos, 19 para 20 anos, o que é ser um sem-teto? Você sabe, Leandro, que eu não acreditava que sabia o que é a vida de um sem-teto, porque isso, qualquer sofrimento e dificuldade, é muito difícil você elucubrar sem viver. Mas os maiores aprendizados que eu tive na minha vida, de verdade, digo isso, zero de demagogia, de romantismo, foi dentro de uma ocupação, sabe? E foram aprendizados de convivência, foram aprendizados pelo exemplo. Você vê as pessoas que têm quase nada dividindo pão com outras, você vê solidariedade no meio da desgraça, no meio da miséria. Isso ensina muito sobre eu estava lá cursando na universidade, tive excelentes professores na universidade, aprendi pra caramba também na universidade, isso não é nenhum tipo de anti-intelectualismo, mas meu aprendizado no movimento foi aquele que mais me serviu na vida, porque ele é prático, ele é humano, ele mudou a minha maneira de ver o mundo, porque queira ou não, cara, você, um jovem de classe média como eu, que tinha, lido um punhado de livros, imbuído de um sentimento genuíno de solidariedade, desejo de mudar o mundo, e fui ocupação por isso, mas sempre tem um quê de arrogância, sabe? Sempre tem um quê de achar que você vai chegar lá e ensinar para os outros, que você vai chegar lá e passar a verdade para os outros. E eu fui percebendo que meu papel lá foi, sobretudo, de aprendiz, né? De entender que a vida era muito mais do que você ter alguns conceitos e algumas verdades para você. E isso ancorou para mim alguns valores que são fundamentais e que eu vou carregar comigo pelo resto da vida. Guilherme Boulos esteve aquele massacre do Pinheirinho, né? A minha família de São José dos Campos, eu estava lá também como jornalista. Pinheirinho, que em última análise, uma violência de Estado feita pelo PSDB, faz um tempão, isso, a gente já viu coisas parecidas acontecerem depois. Eu fico muito preocupado com a consciência
que a gente tem, ou na verdade que a gente não tem a respeito das lutas sociais, porque de lá para cá muita pouca coisa mudou. Agora, o Boulos, é o seguinte, você também é psicanalista, você é mestre em, né, psicanalista. Queria te perguntar, na verdade não vou te perguntar exatamente se a psicanálise e a filosofia são duas áreas que, para quem é leigo, parece que são áreas, né, conflitantes, que brigam entre si, né? Talvez você tenha guerras dentro de você aí, entre a psicanálise e a filosofia, não sei se são áreas amigas, mas vou te perguntar outra coisa, que é sobre a psicologia da militância. O quanto participar de uma coisa dessa, assim como você acabou de testemunhar que melhorou a sua vida, mas como melhora a vida de outras e de tantas pessoas, né? Tem gente que não tem muita alternativa, não tem perspectiva, na verdade, para o seu futuro imediato ali na vida, médio prazo, principalmente longo prazo, mas de repente tropeça num movimento como o MTST, e de repente está na luta, se vê num papel, ele tem um papel coletivo para ele sente pertencimento por alguma coisa, passa a trabalhar ali dentro, ser útil para uma engrenagem e encontra ali um sentido para além da sobrevivência, né? Não é sobrevivência pura e simples, você está fazendo parte de uma engrenagem, de um organismo ali. Fala um pouco dessas pessoas, Boulos, dessas que não ficaram, essas que são anônimas, né? Que não viraram um candidato a prefeito, um candidato a presidente, não viraram um Guilherme Boulos. Essa gente para quem a luta por moradia é uma questão existencial, claro, no sentido de existir, mas também no sentido filosófico, né? Porque estão fazendo parte de uma coisa que elas talvez, sem isso, não saberiam nem por que elas estão existindo. Um dos relatos que mais me marcou quando eu fui morar numa ocupação, como você lembrou lá em Osasco, eu estava conversando com uma companheira um dia, ela trabalhava na cozinha coletiva da ocupação, e ela começou a contar a história de vida dela. E aí, num dado momento, ela falou, antes de vir para cá, eu estava morando de favor na casa de um parente, e eu mal levantava da cama, porque eu estava muito deprimida, tomando um monte de remédio e tal, citou os remédios que ela estava tomando, era remédio para dormir, era remédio para acordar, era remédio antidepressivo. E ela falou, eu vim para cá, porque eu estava lá de favor, numa situação precária, quando eu soube da ocupação, eu vim, montei meu barraco, passou um tempo, eu simplesmente joguei os remédios fora, porque eu não precisei mais deles. E aí ela falou isso ficou um pouco na minha mente, mas eu falei, mas me pareceu até uma coisa meio, sabe, meio religiosa, meio de igreja e tal. E depois, em outras ocupações, eu participei de muitas ocupações ao longo desses 20 anos de movimento, eu fui ouvindo isso de muitas pessoas que não se conheciam, em lugares diferentes, um relato muito parecido. Como se a luta tivesse curado as pessoas sobretudo de depressão, e que a nossa sociedade é a sociedade da depressão. A depressão é uma patologia social, cada vez mais. É a patologia do isolamento, é a patologia das pessoas que são invisibilizadas, das pessoas que não têm nenhum tipo de reconhecimento, das pessoas que são pisadas, humilhadas, ou se sentem assim. E eu fui vendo e decidi, quando você citou que eu me tornei mestre, eu fiz mestrado em psiquiatria na USP, e o meu mestrado foi justamente em entrevistas com pessoas com relatos delas. É uma coisa incrível, Leandro, é uma coisa incrível, de verdade. Para mim, me tocou fundo isso, que não era a ocupação, sabe? Não é uma coisa panfletamento, era o ambiente, é o trabalho coletivo, é a convivência, é o se sentir útil, é o se sentir importante para outras pessoas, a própria relação de solidariedade, de ajuda mútua, o quanto isso vai reumanizando, o quanto isso vai devolvendo brilho, devolvendo sentido para as pessoas, significando a vida delas. E o movimento social tem essa dimensão, é a dimensão que as pessoas não veem. Quando as pessoas passam por uma ocupação, elas veem lá um monte de saco de lona, as pessoas só conseguem ver carência, só conseguem ver miséria. Mas as pessoas não conseguem ver o quanto de enriquecimento que a organização coletiva é uma espécie de uma retomada do enraizamento comunitário que foi perdido, sabe? As pessoas hoje não têm mais
não tem como, não conhecem nem o vizinho. E aí você reconstrói um vínculo coletivo, um vínculo comunitário, elas se ajudam na cozinha coletiva, e elas se ajudam no mutirão de limpeza, e você conhece o outro pelo nome, e você tem a fogueira à noite da ocupação, todo mundo tem ali, conta seus causos, conta suas histórias. Isso tem uma dinâmica de cura. Isso tem uma dinâmica das pessoas se reencontrarem com a sua potência. Mas são as histórias de vida dessas pessoas, que não necessariamente se tornaram lideranças do movimento, algumas delas se tornaram. Tem histórias de pessoas como essas que se tornaram lideranças públicas do movimento. Mas outras não. Mas a luta coletiva mudou a vida delas. Ô Boulos, o dia da eleição de 2020 foi talvez o único dia bonito que eu vivi em São Paulo na pandemia. Foi um dia bonito, foi uma candidatura que fez bem para quem aderiu, para quem fez parte. Agora, tem limite, até para o romântico tem um limite, né? Eleição perdida, a gente romantiza, mas e daí, né? Até porque o mundo muda muito, a cidade muda muito em 2 anos, em 4 anos, a eleição de hoje não garante nada para a gente na próxima, a gente tem que ganhar essa, né? Principalmente quando a gente está perto, quando a gente chega no segundo turno. Mas eu queria te ouvir sobre o que existe nesse espaço, né, entre uma visita bienal que a gente faz à urna e outra. A gente é como a batida de um surdo, né, na música, num samba, né? Tem um silêncio entre uma batida e outra. E é música também, esse silêncio é música também. Na vida acontece nesse silêncio, né? E eu me incomodo um pouco com esse sentimento de estado permanente de eleição, sabe? Não sei se te incomoda também, mas a gente ainda tem 15 meses para a próxima eleição, a gente está conversando aqui em julho de 2021, e parece que a gente não sai da campanha nunca mais, né? E eu não sei como manejar isso, quer dizer, é claro que a urna é uma meta, né? A atividade política tem como meta ganhar ali na urna, é lá que se resolvem as coisas. Mas a política não é só eleição, né? A política é esse silêncio entre as duas batidas. E eu tenho sentido falta de um estado de não eleição, de uma conversa não eleitoral sobre a política. Te incomoda também? Você compartilha desse meu incômodo? Ou você está olhando as coisas de um lugar diferente e pode me acalmar a respeito disso? Leandro, eu acho que esse teu sentimento tem a ver com algumas coisas misturadas. E uma parte delas me incomoda também. Uma das coisas é que se esvaziou muito a política, né, cara? A política feita apenas como projeto eleitoral e muitas vezes como projeto de carreira individual, descolado de um ideal, de um programa político, de transformações, de um engajamento coletivo. Essa política com P minúsculo, ela foi se tornando cada vez mais regra, né? Os partidos foram vivendo em função das eleições, foi se desconsiderando a rua como espaço de fazer política, foi se desconsiderando o território, o bairro, o trabalho de base como formas de fazer política, o trabalho de constante disputa de valores, de ideias na sociedade, também como expressão da política. Eu acho que esse é um sintoma de uma democracia fraca e de uma esquerda que também errou muito, de uma esquerda que se institucionalizou e perdeu algumas dimensões que são chave da vida política, no sentido amplo, que não é só a eleição. Isso me incomoda também, isso me incomoda. Você sair de uma eleição e só conseguir pensar na outra e não conseguir pensar em todas as disputas que tem no meio do caminho, de projeto, de ideias, inclusive reaprender a fazer oposição. Ter a capacidade política de fazer oposição talvez seja tão importante quanto a capacidade de governar, ter a capacidade de limitar e de combater ideias que estão no poder e com as quais você não concorda, e muita gente não concorda, também é uma forma muito louvável de se fazer política.
Agora, tem uma outra dimensão que tem a ver com o nosso momento aqui agora, Leandro, que assim, é o governo Bolsonaro, sabe? Eu acho que parte da angústia que antecipa o debate eleitoral de 2022 no Brasil tem a ver com as pessoas quererem virar a página desse pesadelo o quanto antes. Tem a ver com uma angústia legítima da sociedade de falar, tem que acabar isso. E muita gente só vê esse fim, essa virada de página, nas eleições. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa canalizar isso para outras formas de política, inclusive a rua. Ter se retomado as mobilizações de rua nesse último mês no Brasil foi muito importante. Foi muito importante porque também mostra que existe vida política e embate político fora das elucubrações, das articulações e dos pensamentos de 2022, da eleição de daqui a 1 ano e meio. É natural que as pessoas discutam isso, também não dá para ser, digamos, poliana nesse sentido. As pessoas vão discutir, os partidos discutem política. Para construir uma candidatura, você precisa discutir composições, você precisa começar antes do tempo. É natural que isso também esteja na agenda. O que eu não acho razoável é que isso seja o foco e o centro absoluto da agenda a tanta distância da eleição. Bom, já que você citou a rua, a gente, em julho de 2021 aqui, acompanhou nos últimos 2 meses a rua se movimentando contra esse abominável momento que o Brasil vive, né? A gente acabou de descrever aqui a sua última corrida eleitoral de 2020 com uma boa luta, mas foi um pleito complicado em alguns aspectos. Por exemplo, não deve ser fácil você se preparar uma vida inteira para ter que dividir tribuna com um candidato que acha que Pirituba é um município, né? A gente espera alguma coisa um pouco mais qualificada do que isso, né? É puxado, é difícil. Mas a gente tem uma oposição qualificada. Se procurar direitinho, a gente encontra. Eu falo isso porque quero saber qual foi a última vez que você falou com o Bruno Covas, né? E parte desse momento, dessa última interação que você teve com o prefeito Bruno Covas, que morreu recentemente, para falar, enfim, de como você enxerga essa coisa, né? Recentemente, num fim de semana atrás, PSDB e PCO se enfrentaram na Avenida Paulista numa manifestação contra o governo Bolsonaro, e a gente tem direita e esquerda tentando achar uma intersecção, um discurso em comum, mas ao mesmo tempo é uma situação do Brasil na qual a conciliação é muito complicada, demanda tempo, porque existe um ressentimento muito forte. A gente entende que existe uma necessidade de pauta única, mas até que ponto? Né? Até que ponto? Porque uma pauta única, uma pauta onde você acha coisas em comum com o Bruno Covas, é uma coisa. Agora, você ir para a rua com uma pessoa que não sabe que Pirituba é um bairro e não um município, já começa a ficar um pouco mais difícil. Essa coisa de se unir em nome de vencer o mal maior, a coisa da frente ampla, ela tem muitos obstáculos, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Olha, Leandro, primeiro em relação ao Bruno Covas, a última conversa que eu tive com ele foi no início desse ano. Nós batemos um papo, tomamos um café. Isso, obviamente, ele já no segundo mandato, depois das eleições, para discutir sobre projeto de moradia popular. Né? Eu fui conversar com ele, minha atuação no MTST, para colocar preocupações em relação à política de moradia na cidade, a política para a população em situação de rua e de construção de habitação. Foi o último papo que a gente teve. A gente manteve uma relação, na medida do possível, civilizada durante a campanha, né? E tínhamos já antes da campanha dele como prefeito, e eu representando um movimento social, e permanecemos tendo depois da campanha, embora os embates foram duros. É importante que se diga. Às vezes eu vejo alguns relatos sobre as eleições de 2020 como se fosse rosas e flores, e não foi exatamente assim. Né? Teve uso de máquina, teve muita batalha, muita briga. Agora, sobre o negócio de frente ampla, cara, sim, eu acho que nós precisamos separar coisas diferentes. Uma coisa
em torno de uma pauta. Essa pauta pode ser a defesa da vacina, essa pauta pode ser a defesa da democracia contra um golpe do Bolsonaro, essa pauta pode ser o impeachment. Em defesa de uma pauta, você reunir espectros políticos totalmente diferentes. Eu acho que isso é parte do jogo. Isso é parte de uma construção quando nós temos um cara como o Bolsonaro na presidência do Brasil. Outra coisa é acreditar que uma composição pontual em torno de um determinado objetivo comum possa ter uma persistência de unidade, por exemplo, levar uma frente eleitoral. Isso eu acho que é um equívoco. Porque num processo eleitoral, você vai apresentar para a sociedade não só que você é contra o Bolsonaro, você vai apresentar um projeto. E aí o nosso projeto e dos tucanos, por exemplo, são radicalmente opostos. Aliás, o PSDB votou com o Bolsonaro em boa parte dos temas, em toda a agenda econômica. Votou junto com o Bolsonaro e com o Guedes no Congresso, compartilham disso. Então, não é possível construir um projeto comum com o PSDB, do meu ponto de vista. Isso significaria recuar de bandeiras que são muito caras para a esquerda e são muito caras para o povo brasileiro. O Pinheirinho está aí, né, Bolo? Desculpa até te interromper, mas acabamos de citar o Pinheirinho, que é política do PSDB, que não dá para a gente ter qualquer tipo de aproximação. Claro, o Pinheirinho, a política em relação aos professores, inclusive com pancadaria e bomba em cima de professor, em greve, em manifestação, as privatizações, o voto para reduzir o auxílio emergencial na Câmara dos Deputados, tudo isso. Então, não dá para ter ilusões. O PSDB não deixou de ter as posições que sempre teve porque o Bolsonaro está no governo. Agora, isso não significa que não se possa fazer uma unidade eventual em torno de um tema em comum. Em relação o Bolsonaro começa com a história de voto impresso, começa a organizar miliciano, começa a falar de golpe. É melhor que o PSDB esteja junto com ele fazendo isso ou que esteja do lado de cá isolando ele? É uma questão pragmática que tem que ser colocada. Para mim, é melhor que esteja do lado de cá. Não só o PSDB, qualquer outro. Então, é necessário saber estabelecer essa convivência numa questão eventual, numa pauta comum. Agora, Boulos, fala para mim que loucura é essa que a gente desenvolveu no olhar para coisa pública, cara. Assim, vamos lá, veja você que o Pacaembu agora vai ter um prédio, né, no lugar do tobogã, com 1001 coisas e varanda, não sei o quê, papapá. Sempre alguém vai falar do orçamento quando a gente critica isso, né? E falar do orçamento negando que, enfim, que a coisa pública tem que dar lucro, que sem entender que o bem público, a coisa pública, não é dinheiro jogado fora, né? Porque se fosse jogado fora, então o Lago do Ibirapuera pode virar o maior Burger King da América Latina, né? Seca o lago, faz um Burger King ali no meio, porque lago não dá lucro, né? Então, se a gente for olhar para as coisas públicas, para os bens públicos que uma cidade tem só por esse viés, e a gente, enfim, esse viés tá muito, eu vejo de maneira muito sólida o olhar que muita gente tem para isso. Em cima de um pensamento sobre essa coisa pública, né, e sentindo que, na verdade, a vontade era te perguntar, radical não é quem enfia um prédio dentro do Pacaembu, né? Ou até fazendo uma outra rima, assim, né? Porque eu acho que chamar a candidatura de Guilherme Boulos de radical em 2020, eu acho que foi um dos maiores equívocos que eu vi em períodos eleitorais. Mas, enfim, quero te ouvir sobre o que eu entendo como um olhar míope sobre a questão do equipamento público, né? Como faz para a gente retroceder, voltar para um lugar onde o debate sobre os espaços públicos de uma cidade são razoáveis, sabe? Como é que eu volto para um lugar onde eu consigo defender um lago, por exemplo, e não um Burger King, né? Porque o prédio ou tobogã é mais ou menos isso. Eu estou defendendo um lago ou defendendo uma lanchonete no lugar do lago, né? E isso não significa ser ou não ser comunista. Eu acho que eu sinceramente não sei como é que a gente consegue devolver para a cidade o debate sobre as áreas comuns da cidade, as áreas públicas.
Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Leandro, e foi algo que a gente tentou vocalizar na nossa candidatura o ano passado aqui em São Paulo. Porque hoje, cara, se você olhar a cidade, ela é assim, uma colônia da especulação imobiliária. A cidade é pensada, construída a partir dos interesses de valorização imobiliária. Essa é a lógica, a dinâmica da cidade do capital, da cidade financeirizada. A Raquel Ronick tem um livro sensacional, Guerra dos Lugares, onde ela mostra como a especulação imobiliária foi sofisticada, com os fundos imobiliários, com a financiarização direta da terra, do território, e o impacto que isso tem para a vida urbana. O impacto disso é justamente o que você colocou no exemplo do Pacaembu, do Ibirapuera. A cidade tem que servir para dar lucro, sabe? Então, tira um parque e faz torre de alto padrão. Então, tira a favela, às vezes botando fogo, né, porque está desvalorizando o imóvel vizinho. Então, essa lógica profundamente desumana, que só interessa uma meia dúzia de grandes investidores, a maioria dos quais sequer conhecem a cidade. Literalmente, isso não é uma consideração filosófica, ela é literal. O fundo imobiliário que está lá em Dubai, né, e o cara detém não sei quantos milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo. É um ativo financeiro, puro e simples. Desconsiderando que a cidade é espaço de gente, a cidade é espaço de troca, a cidade é espaço de convivência. Cidade não é só espaço de realização de valor econômico. Então, recuperar essa dimensão do valor de uso da cidade, recuperar essa dimensão do convívio da cidade como espaço de relação humana é chave. E isso tem várias dimensões. Isso não é apenas no tema imobiliário. Isso é recuperar, por exemplo, os próprios espaços de convivência, como as praças, como os parques. Isso é fazer da cidade menos o espaço dos automóveis, menos um espaço de passagem entre um condomínio fechado com cerca elétrica e um condomínio empresarial onde se trabalha. Isso é revalorizar a dimensão do público. Essa batalha hoje é a batalha do direito à cidade, como se chama, ela é talvez um dos grandes desafios contemporâneos, não só de países de capitalismo atrasado como o nosso, não só na América Latina, no mundo todo esse debate é feito, porque a colonização do mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, do mercado financeiro sobre o território urbano, ela é global também. Guilherme Boulos, eu encontrei o Guilherme Boulos recentemente, não faz muito tempo, no estúdio da Central 3, a gente foi gravar uma coisa lá, estava o Sakamoto também, e foi uma experiência, eu vou tornar pública, a única vez na minha vida, e o Boulos testemunhou isso, foi a única vez na minha vida que eu dei risada com a desgraça do meu time, calhou de ser num dia que eu estava ao lado do Boulos, foi um dia que o Felipe Melo perdeu o pênalti no Mundial de Clubes, né? Eu não tinha outra alternativa senão dar risada. O jogo não valia nada mesmo. Acabei dando risada, achei que foi uma boa forma de se perder um campeonato, né? Se é para perder um campeonato, aconselho os amigos de todas as cores e matizes. Se vai perder um campeonato, indico, perca com o Felipe Melo chutando o último pênalti para fora. É a melhor coisa que tem. Sensacional. Mas foi um prazer naquela ocasião, Boulos, como foi um prazer aqui hoje. Eu não estou mais morando em São Paulo, hoje sou morador de Maceió. Aliás, um abraço para o Diego Salmen, que é outro que fez o mesmo caminho, trabalhou na candidatura de Guilherme Boulos em 2020, já encontrei com ele aqui em Maceió. Gente boa, né? Muito gente boa. Estamos atrás de comprar uma bicicleta aqui juntos. Eu não trocaria de CEP, talvez, se o resultado da urna fosse outro. Certamente teria experimentado um pouco mais da cidade em 2021, mas
estamos em tempos pandêmicos, vim para cá. E agradeço demais pelo papo, Boulos. E só para a gente finalizar, você tem acompanhado de maneira mais estreita ou mais distante o que está acontecendo pelo continente, Boulos? A gente tem uma constituinte no Chile, a gente tem uma luta por direitos muito acesa na Argentina, está pegando feio o bicho na Bolívia, no Peru, né, as eleições nesses países muito caóticas, a Colômbia vivendo um massacre. Em que medida o Brasil tem parte nisso? Leandro, o Brasil sempre foi um esteio para a América do Sul, para a América Latina como um todo, mas sobretudo na América do Sul. Sempre influenciou muito o que acontece no continente, para o bem e para o mal. Nesse momento está sendo para o mal. E aqui, de forma direta, o Bolsonaro, por exemplo, atuou com aquele escroque do Ernesto Araújo no golpe da Bolívia em 2019. Em 2019 houve um golpe na Bolívia, um golpe miliciano, e que foi tramado no Itamaraty. Alguns dos principais atores golpistas estiveram no Brasil semanas antes, reunidos com o chanceler. Agora nós tivemos o diretor-geral da CIA fazendo reuniões que ninguém sabe a pauta, qual o propósito, com ministros do governo Bolsonaro. Então, o Brasil hoje é um fator de instabilidade golpista na América do Sul. Agora, dito isso, eu sinto que os ventos estão mudando, Leandro. Se a gente olhar, ok, no Peru foi uma margem estreita, mas ganhou. E não venham os golpistas agora, mas ganhou por margem estreita, ganhou. A esquerda ganhou no Peru. A esquerda ganhou na Argentina. Mesmo depois de um golpe, quando teve eleições limpas, a esquerda retomou o governo na Bolívia. No Chile, nós tivemos um acontecimento histórico. Aliás, a primeira Assembleia Constituinte da história da humanidade com maioria feminina e uma ampla maioria progressista. E teve eleições municipais no Chile em que a esquerda ganhou Santiago e ganhou algumas das principais cidades do país. A esquerda já tinha ganho antes disso no México. Então, veja, aquela ideia de que a gente teria um ciclo de extrema-direita no continente, com Bolsonaro liderando, aí teve lá o Macri, que era um liberal de direita, e com a Colômbia e tal, essa ideia está refluindo. Nós estamos vendo não só mobilizações populares incríveis, como está sendo o processo colombiano, heróico, resistente, mesmo com toda a repressão e o massacre, mas estamos vendo também vitórias eleitorais importantes desse campo político progressista. Eu acho que se anuncia, de verdade, espero que isso se corrobore no país, se depender da nossa vontade e da nossa luta, já tirando Bolsonaro esse ano por processo de impeachment, e no ano que vem tendo uma vitória eleitoral do campo progressista no Brasil. Eu acho que isso ajudaria muito a impulsionar um novo ciclo na América Latina. Boulos, muito obrigado por falar comigo, muito obrigado por falar com o Monolito, e a gente se encontra na rua, na luta e talvez em breve em outro podcast por aí. Valeu demais, viu? Obrigado, Leandro. Satisfação enorme. Gostei muito do papo. Obrigado pelo convite e espero que tão logo as condições melhorem por aqui também para você se sentir mais estimulado a voltar para a Sampa. Abração. Muito obrigado para você que acompanhou o papo até aqui. O Monolito tem o seu 9º episódio na semana que vem. Eu vou falar com a Natália Neres, uma conversa bem legal sobre o movimento negro e a democracia no Brasil. A gente vai falar um tanto sobre Constituição brasileira, Constituição de 88. E se você quiser ouvir os outros episódios, os episódios anteriores, é só buscar no seu feed preferido, busca por O Monolito, procure os outros episódios ou visite nossa cozinha em central3.com.br, tá bem? Um abraço, até a próxima.